Então, boa noite, vou iniciar a revisão da... Vou iniciar a revisão do segundo questionário, beleza? Vou abrir aqui um documento só para fazer alguns comentários. Então vamos lá. Inicialmente, que a gente vai revisar o assunto de internet, beleza? Então alguns conceitos importantes, né, que eu notei aqui pra gente quanto à internet, beleza? Uma das coisas importantes que vocês precisam sempre saber é como realizar pesquisas no Google. Apesar de tudo hoje, né, com o ChatGPT e tudo mais, mas o Google ele tem outro propósito, né? Até porque o Google é mais atualizado, enfim. O ChatGPT ele tem uma limitação aí quanto à base de dados dele também, né? O propósito é um pouco diferente, então é importante que você saiba quanto aos caracteres, né, de pesquisa. Quando, por exemplo, você coloca um texto entre aspas, né? Isso quer dizer o que? Você está procurando algo exatamente com o que está aqui dentro. Se você coloca um termo, coloca um sinal de negativo, né? Você quer fazer uma pesquisa menos que tem aquela palavra, né? Você pode colocar um asterisco, né? Você quer perguntar, por exemplo, eu quero procurar a palavra tal asterisco, ou seja, se eu colocar a palavra, por exemplo, se você escrever qualquer palavra, por exemplo, passa, então ele vai trazer pássaro, passarinho, né? Isso significa o asterisco de qualquer informação, beleza? Outro conceito importante é vocês terem conhecimento dos aplicativos do Google, como principalmente o Meet, né? Meet são os que vocês mais utilizam, o Google Agenda. Qual é o objetivo do Meet, né? Qual é o objetivo do Google Agenda? Por exemplo, no Google Agenda, quando você realiza uma reunião, você pode fazer o que? Adicionar e-mails, né? E-mails de pessoas externas, por exemplo, que não usam o Google Agenda. Que tipo de e-mail você pode adicionar, né? De outros servidores, né? Então, por exemplo, também além do Google Agenda, do Meet, o Drive, né? O Meet, né? Para você fazer o quê? Para você fazer reuniões, né? Você fazer reuniões. Quais são os recursos do Meet, né? Então, sempre que você puder, vai lá, dá uma olhadinha no Meet, faz até um teste, uma reunião, usa os recursos dele, né? Recurso de compartilhamento de tela, enfim. O Drive também, né? O que é que você pode fazer no Drive? O que é o Drive, né? Tu já mescla aí com o Google Drive com computação em nuvem, né? Então, lembra dos conceitos, da funcionalidade de cada um desses aplicativos. Outra informação importante é você saber o significado, né, das partes de um site. Por exemplo, o que significa o HTTP, aqui, né? Vamos falar aqui, URL. O que significa, por exemplo, HTTP, // ou HTTPS, isso aqui é o que? É o protocolo de comunicação, né? O que seria o www, para você indicar que você está numa rede web, o domínio da aplicação, portal do tênis PB, por exemplo, .com para informar que é comercial, .br para informar aqui o país, né? Então, o .com por ali poderia ser .edu, por exemplo, poderia ser de militar, ou seja, vai identificar a natureza, né, do site.
Outros conceitos importantes são os conceitos de cookies. Né? Cookies são arquivos de texto, né? Que na verdade é o servidor, né? Que envia para o seu navegador. O seu navegador fica lá armazenado essas informações em formato de texto, que são informações que você deu, de certa forma, ao servidor, e ele apenas salva lá no seu navegador, né? Conceitos de cookies são importantes conhecer, né? Além de que mais e-mail. E o que é que e-mail acontece muito, gente? Spams, né? O que é que acontece muito também em e-mail? Tentativas, né, de e-mails fraudulentos para você clicar no link, coisa do tipo. Beleza? Então, tem também o conceito de spam, qual o uso, para que se usa. Outros conceitos importantes, né? O que é intranet, o que é internet, esses conceitos básicos, né? Intranet, internet, né? O que é upload, download. Por exemplo, a intranet, ela pode ser vista como você pode até pensar em uma, entre aspas aí, né, grosso modo, uma internet privada dentro de uma organização, né, mas que ela tem serviços, né, semelhantes ao que se tem na internet. E a internet é a rede mundial de computadores, enfim. O que é upload, o que é download, né? Upload você envia, né, tá subindo arquivos, download você está baixando arquivos. Conceitos de bit e bytes são importantes em todo o tempo, né? São bits e bytes. Bits é a menor unidade, né? Byte, que são 8 bits. Abra teu Gmail também, abra teu Google Drive, abra tua Google Agenda, dá uma navegada por lá. Veja as opções que você tem no Gmail, por exemplo, quando você vai ler um e-mail, o que é o responder, né? Responder para a pessoa que te mandou, responder para todos que estão copiados no e-mail, né? As opções de você poder marcar uma mensagem de e-mail como lida, excluir mensagens, isso tudo você tem na sua caixa de e-mail, né? Veja lá a questão também de, então vou para aqui, abre aí no teu Gmail mesmo, dá uma navegada. Veja também os conceitos de redes sociais, os tipos de redes sociais, né, que você tem hoje. Qual é o objetivo de cada rede social também, né? As redes sociais ela tem um objetivo. Não esquece, eu já falei, né, das pesquisas do Google, pesquisas no Google, esses caracteres, como é que você utiliza, né? Todos aqueles caracteres que eu falei são importantes, posso cobrar qualquer um deles. Conceito de Bluetooth, beleza? É importante você saber que é uma tecnologia que vai trocar dados aí por curta frequência, né? Visto que a distância também é pequena. E aí a vantagem disso é que ele tem custo baixo, tá? E também tem baixo custo também de energia, né? Entrando mais ou menos aí já no assunto de nuvem, quais são mais conceitos de internet que vocês precisam? Bluetooth, redes sociais, Gmail, intranet, internet, extranet também aqui. Conceito de extranet, uma forma de você acessar aquela intranet pelo meio exterior, né? Cookies, URL, Google, os aplicativos do Google, pesquisas no Google, isso aqui já é suficiente para avaliação, tá? Você tem também, deixa eu ver aqui se está gravando. Você tem também os conceitos de nuvem, tá? Computação em nuvem. Conceitos de computação em nuvem. O que é computação em nuvem, né? Você pode guardar dados, né, na internet.
Esses dados estão salvos aonde? Em um servidor, né? Que teoricamente está lá online, sempre disponível. E aí, essa é uma das funcionalidades, né? Você tem computação em nuvem, né? O Cloud Computing. É porque, na verdade, a computação em nuvem você tem, como eu falei, lá tem vários serviços, né? Você pode ter infraestrutura, né? Ou seja, meio que você usar um serviço de infraestrutura, ao invés de você ter sua própria infraestrutura de dados, de equipamentos e tudo mais. Né? Você pode ter um software como serviço, ao invés de você ter, por exemplo, como eu estou usando aqui um Word aqui aberto, né, de forma offline, eu não precisaria estar na internet para usar esse Word. Eu tenho a versão online que está na nuvem. Aquela versão é um SaaS, né, como eu falei, que é um software como serviço, né, um software que está funcionando lá no servidor. Então, veja os conceitos de computação em nuvem. Então ali está funcionando no servidor, né? Não está funcionando no seu computador. Aquele é um exemplo de SaaS. Mas tem também o IaaS, né, e o PaaS. Plataforma e infraestrutura como serviço. Quando você utiliza, por exemplo, armazenamento de dados, né, infraestrutura. Quando você utiliza, que não é muito comum, mas para a plataforma, por exemplo, de desenvolvimento, é mais profissional, você tem serviços em nuvem que são oferecidos e caracterizados como PaaS, né? A Microsoft, por exemplo, tem o seu serviço, né, de nuvem para armazenamento de dados, que é o OneDrive. A Apple, por exemplo, tem o seu também, que é o iCloud. A Google tem lá o Google Drive, né? Isso tudo para armazenamento de dados, de softwares, de arquivos, né, em nuvem. Então essas empresas são vários tipos, né? Existe também o Dropbox, todos eles têm as suas características, né? Tem uma versão gratuita, geralmente ali variando em 10 a 15 GB gratuito, tá? Então, por exemplo, o Google Drive tem um espaço de armazenamento em nuvem, né? Que você pode guardar aí arquivos, vídeos, né? E tudo mais. O semelhante você tem um Dropbox, semelhante você tem um OneDrive, são apenas concorrentes, né? Que mais? Então vamos lá, SaaS, os aplicativos OneDrive. Google Drive, Dropbox, beleza? Que mais? É uma tecnologia, né, que revolucionou aí a forma de como você armazena seus dados, né? Enfim, esses são os principais conceitos de nuvem que vocês precisam saber. As vantagens também de ter essa computação em nuvem, hein? Tem lá vantagens. Portanto, você descobrir lá, olha na aula de computação em nuvem, as principais vantagens, né? Vocês podem dar essa revisão aí. Eu estou direcionando a revisão de vocês devem fazer antes de fazer o questionário, tá? Para você ter um bom resultado. Aí eu acho que computação em nuvem já está de boa. Entrando na terceira parte, que é a de segurança. Segurança tem muita coisa, né? Mas vamos começar a segurança pelos princípios. Né? Os princípios de atributos de segurança da informação. Que são quais? Disponibilidade, integridade, confiabilidade. Né? A confidencialidade, na verdade. E aí, tanto a confiabilidade, integridade e a disponibilidade tem suas características, né? Ou seja, disponibilidade quer dizer o quê? Garantir que o sistema esteja disponível sempre que for acessado. Integridade, garantir que os dados não foram alterados. Basicamente isso. Confiabilidade, garantir que só quem vai ter acesso àquelas informações são pessoas autorizadas.
Ou seja, são informações confidenciais. Alguns conceitos importantes, principalmente quanto a malwares, ataques, né? Você tem ataques ativos, ataques passivos. Então vamos botar aqui princípios da segurança da informação. O tripé, né? Tem aqueles princípios também que são adicionais, né? Como a autenticidade, né? Eu garanti de que quem está entrando ali naquele sistema é de fato a pessoa que está se dizendo ser. Tem também o não repúdio, né? Eu garanti de que se alguém diz não ser ele que fez aquilo ali, garantir que não foi de fato, o sistema tem que comprovar, digamos assim, que a pessoa não pode repudiar aquela ação. Importante saber também, sim, os tipos de ataques, ataques passivos, ataques ativos, ataques passivos são ataques que são realizados para obter informações, né, do sistema. Aí são vários tipos de ataques passivos, né, engenharia social, né, spoof. Ataques ativos são mais ataques relacionados a modificar a informação, a alterar a informação, a criar a informação, a remover a informação que existe no sistema. Beleza? Quanto a isso, esses ataques eles vão vir de malwares. Tipos de malwares: vírus, cavalo de Troia, worms, bots. Que mais? Hijackers. Cada um tem suas características, né? O vírus é o mais conhecido, né? Mais conhecido. Pode ser infectado. Ele precisa de arquivos para ser hospedado no computador. E ele precisa que seja executado, né? Muitas vezes você diz, eu peguei um vírus de pendrive. Não fiz nada, mas é porque no pendrive tem um auto-executável lá que na hora que você conecta ele roda o arquivo do vírus, né? Tem outro tipo. Aí eu me protejo usando o quê? Antivírus, né? Antivírus, eles têm uma lista de vírus, né? Sempre sendo atualizada na internet, por isso que é importante que você tenha essa lista atualizada. Você precisa estar com sua base de dados do antivírus atualizada, para que se por acaso teu antivírus detectar algum código ali semelhante ao que está na base dele, ele vai detectar como um vírus, né? Então o antivírus é utilizado para combater esses códigos maliciosos que são vírus. Mas eu tenho spywares, que são espiões, são aqueles que ficam tentando verificar o que você está fazendo. O spyware, por exemplo, ele pode ser de teclados, screenlog, que é o keylogger, né? Ele pode ser screenlog, que é de tela, ou seja, ele captura o que você está fazendo, dá como se fosse prints na sua tela, né? E para combater esses camaradas, né, tem anti-spywares. A gente não vai ter antivírus, vai ter anti-spywares, né? Vão combater esses espiões que ficam tentando, uma vez instalados no teu computador, eles ficam obtendo informações, né? E aí você tem o anti-spyware. Lembra dos conceitos de vulnerabilidade de um sistema, né? São as fragilidades do sistema. Então lembra o que é que pode te proteger, o que são anti-malwares, anti-spyware, antivírus. Existem também outras ferramentas de segurança como o firewall, né? Ele não é um anti-malware, mas ele é uma ferramenta de segurança também, um mecanismo de proteção, que ele vai impedir que acessos externos sejam realizados no computador pessoal, no seu próprio computador. Esse firewall pode ser, inclusive, já vindo instalado no próprio sistema operacional, ser um software, mas ele pode ser também um equipamento físico, né? Vai proteger a rede que o computador está lá, verificando o tráfego, né, de tudo que entra, de tudo que sai da rede, né? Então ele protege de ataques externos, mas ele não é um antivírus, ele não é um anti-spyware. Agora ele não protege de ataque interno, né? Se existir um ataque interno ao computador, o firewall lá de software não vai detectar. Quem vai detectar possivelmente, até dependendo do ataque, é o antivírus, o anti-spyware, assim por diante. Se for um ataque à rede, lá o firewall da rede também não vai. Ele vai filtrar quem solicita informações, dados que estão entrando e dados que podem estar saindo daí, né?
Por exemplo, você pode ter um firewall lá que seja um proxy, né? Um servidor proxy, que é exatamente para verificar tudo que entra e tudo que sai, né? Então, nesse servidor você pode não permitir que alguns sites sejam acessados. Então, quando você requisita no seu computador o acesso a um site, que aquele site não está disponível, né, para acesso, porque para no servidor proxy, não chega nem na internet, na rede aberta. Para no servidor interno, porque o servidor interno proxy é que se comunica com a internet e ele barra ali aquele acesso àquele site, porque foi configurado a não ser permitido. Preste atenção nos conceitos ainda de segurança da informação, como o que é cracker, o que é hacker, são coisas diferentes, tá? Hacker é um cara que tem conhecimento, expertise na área de segurança da informação, aprofundado, né? Sistemas operacionais em redes. O cracker, ele não necessariamente tem esse conhecimento, mas ele é um cara que age com más intenções. O hacker, ele pode ser um cara que tem boas intenções. O fato dele ter a habilidade de fazer não quer dizer que ele vai fazer o mal. Cracker não, são agentes maliciosos de fato. Outros mecanismos de segurança, eu estava falando do firewall, mas existem recursos, né? Não são softwares, não são equipamentos, mas são recursos de segurança. Existem vários, né? Por exemplo, a criptografia, né? Ele vai embaralhar, né? Ela vai cifrar um conjunto de dados, impedindo que pessoas não autorizadas, mesmo tendo acesso àqueles dados, não vai ter compreensão, porque os dados estão, vamos falar assim, codificados, cifrados, né? E aí a criptografia precisa de uma chave, de um algoritmo criptográfico para cifrar esses dados. E o mesmo algoritmo, e aí podendo ser a mesma chave ou não, vai depender do tipo de criptografia, vai decriptografar esses dados para versão original, né, quando chega lá no destino. Também é importante saber o conceito de assinatura digital, nem estou escrevendo aqui, né, criptografia. Criptografia, assinatura digital e certificado digital. O certificado digital é como um documento eletrônico, né, que permite que você assine documentos de forma digital. Né? Claro que aí para você ter um certificado digital, para você certificar digitalmente que foi você que assinou aquilo ali, é preciso existir uma autoridade certificadora, né, que vincula a você a aquele certificado, tá? E aí existem várias autoridades certificadoras, e aí você pode utilizar de uma dessas. Por exemplo, o próprio governo tem órgão para isso, para assinar qualquer documento digitalmente. Você entra no site da autoridade certificadora, por exemplo, faz o upload do documento, né? Envia o documento que você quer assinar para lá, diz que quer assinar digitalmente, por exemplo, ele cria um código lá, anexa, né? Meio que coloca no documento digital, geralmente em PDF, formato PDF, e você já está pronto para baixar e assinado e enviar para onde você quiser, porque ali você faz, é mesmo que você ter assinado a garantia, né? Atenção também para os tipos de segurança, né? Com alguns conceitos básicos de segurança, como não clicar em links que não tem conhecimento certo, né? Das origens, não criar senhas fracas, né? Criar senha com o máximo de caracteres, né? Para você aumentar o espaço ali de possibilidades, né? Não compartilhar essas senhas, não ter apenas uma senha, né? Para tudo você ter uma senha, isso é perigoso. Tenta criar uma lógica na tua cabeça mesmo para algumas senhas, que vai depender do tipo de situação, né? Se for o caso, anota num caderno teu em casa, não anota no computador, tá? Porque se por acaso o teu computador tiver sido invadido, infectado, a pessoa vai ter acesso a todas as tuas senhas. Coloca naquele caderninho de casa escondido debaixo do sofá, que
que ninguém vai saber. É melhor, né? Quando precisar, você vai lá olhar. E se for guardar no computador, salve bem guardado mesmo. Se possível, cria até uma senha para abrir o arquivo, enfim. Ou até muda as senhas dentro, sei lá. Criptografa esse arquivo. Também quando, por exemplo, for informar dados na internet, dados sigilosos, não informa dados sigilosos como número de cartão de crédito, dados pessoais, informações pessoais suas em sites que não sejam tão seguros, que vocês não tenham conhecimento. Principalmente, por exemplo, quando você tem um site com protocolo de comunicação sem ser seguro, ou seja, protocolo de hipertexto lá, de transferência de hipertexto, seja o HTTP. Não seja o HTTPS. Né? O HTTPS é seguro porque ele criptografa todos os teus dados que tu vai enviar pela rede no teu próprio computador. Né? O sistema operacional se encarrega disso e envia na rede criptografada. Já o protocolo HTTP não faz isso. Então, se você estiver colocando os dados do seu cartão de crédito, se tiver algum malicioso escutando os dados que saem do teu computador, navegando pela rede, seja como for, pode ter acesso a esses dados. Beleza? Então tá aí, pessoal, uma revisão sobre o questionário 02. Eu vou parar por aqui, tá? E quem tiver dúvida depois, tem tempo aí para tirar comigo. Beleza? Um abraço, galera. Valeu, que Deus abençoe vocês. Fui! Até a próxima, pessoal. Finaliza.